Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres, que os taxistas de Londres, para passar na prova lá para ser taxista... Eles têm que saber todas as ruas, não pode usar o Waze. Eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. Os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora 1000 que for para passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar para a prova. Tá. E depois deles estudar e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta, aqueles que passaram na prova, e só os que passaram na prova, tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho. Ponto importante. Hoje a gente sabe que a gente tem insulina no cérebro. Ah, é? A gente tem insulina no cérebro. Mas o mais interessante, cara, é que os nossos neurônios, que são as células que a gente tem no cérebro, um dos tipos de células são as células funcionais do cérebro. A gente tem 86 bilhões de neurônios, com B, 86 bilhões de neurônios. As células do cérebro, elas não dependem de insulina para captar glicose. Elas captam glicose não precisando da insulina. Aí por muito tempo se perguntaram, por que a gente tem insulina no cérebro então? A resposta é que a insulina no cérebro, ela atua em formação de memória, ela atua em foco atencional, em você prestar atenção nas coisas, ela atua em melhora cognitiva geral. Então quando você melhora a sua capacidade de utilização periférica da insulina, você melhora também a sua utilização central dela. Entendi. Então é impossível a gente dissociar cérebro e corpo. As duas coisas são unidas. E quando você faz uma atividade física, você sinaliza para o seu cérebro que está tudo bem na periferia e melhora a microbiota, várias outras coisas importantes. Isso é um ponto. E a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, você aumenta várias coisas importantes para o aprendizado de curto a médio prazo. A curto prazo, Vilela, se você, por exemplo, levanta de manhã ou ao meio-dia ou à tardinha, algum horário que você decide fazer atividade física e você dá uma caminhada de 1 milha, uma caminhada que for, não precisa ser nada muito intenso, você formula uma sopa química no seu cérebro que permite você aprender melhor. Entendi. Isso a curto prazo. A longo prazo, você aumenta a quantidade, a produção de fatores que a gente chama de fatores neurotróficos. Isto é, são fatores que permitem o seu cérebro se moldar e melhorar. Porque o nosso cérebro é quase como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Ele se molda estruturalmente, inclusive fisicamente, de acordo com o que a gente faz. Tá. Por exemplo, pessoas muito boas de memória, elas vão ter um hipocampo, que é a região do cérebro que armazena a memória, maior fisicamente mesmo. Tem um estudo que fizeram com taxistas de Londres, que os taxistas de Londres, para passar na prova lá para ser taxista... Eles têm que saber todas as ruas, não pode usar o Waze. Eu vi isso. Exato. Eles têm que saber, né? A prova, cara, envolve decorar 25 mil ruas. 25 mil ruas, para manter o lance tradicional, para manter um né? negócio lá, etc. E os neurocientistas malandros pensaram assim, cara, se o cara decora 1000 que for para passar nessa prova, alguma mudança estrutural no cérebro dele vai ter em comparação a quem não conseguiu. Novas conexões, né? Exatamente. E eles fizeram isso. Foi publicado um artigo num jornal chamado de Cell, que é um dos melhores, Célula em português, um dos melhores jornais científicos do planeta. Eles pegaram 100 pessoas, 100 taxistas que iam fazer a prova e mediram o tamanho do hipocampo antes deles estudar para a prova. Tá. E depois deles estudar e fazer a prova, eles pegaram essas 100 pessoas e de novo olharam o tamanho do hipocampo. Chuta, aqueles que passaram na prova, e só os que passaram na prova, tiveram um aumento do hipocampo. O hipocampo aumentou um pouquinho. Porque provavelmente é meio que hipertrofiou. É como se fosse o músculo quando você faz academia. O seu cérebro ele dá uma aumentadinha devido a um número maior de conexões. E o mais interessante desse estudo é que aqueles taxistas que reprovaram na prova, o hipocampo não aumentou. Ou seja, parece que você precisa de fato que o seu cérebro mude para você conseguir ter uma melhora funcional no que você quer que seja.